Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, olha para dentro do teu coração, vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver. Meu caro irmão, olha para dentro do teu coração. Natal se tornou conversão e ensinou a viver. Queridos irmãos, queridas irmãs, caros seminaristas Gabriel e Dairon, celebramos hoje, esta sexta-feira, antes da Epifania do Senhor, ainda iluminados pela alegria do menino Jesus e caminhando para a Epifania, quando a luz de Cristo se manifesta para todos os povos. Hoje, justamente, também, a Igreja faz memória de dois grandes santos, São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzeno. Eles não foram apenas homens inteligentes, foram homens de Deus, apaixonados por Jesus Cristo e defensores do mistério mais bonito da nossa fé. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor. Num tempo de confusão e de divisões dentro da própria igreja, eles ajudaram o povo a permanecer firme na verdade, preparando um caminho para a proclamação do dogma trinitário no Concílio de Constantinopla, no ano de 381. E há um detalhe que toca o coração: a amizade dos dois. Gregório, ao falar da morte de Basílio, diz que eram como uma só alma em dois corpos. Pode soar talvez como exagero poético, mas aponta para algo muito real. Quando duas pessoas colocam Jesus no centro, nasce uma comunhão que não é só simpatia humana, é unidade de coração, é querer o bem do outro, é desejar as coisas de Deus juntos. É o idem veli, idem noli, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, porque ambos deixam de seguir os próprios caprichos para deixar o coração de Cristo conduzir. Isso é profundamente espiritualidade da unidade.
A unidade não é um enfeite, é um caminho santo a ser trilhado. É Jesus presente entre nós quando nos amamos de verdade. E essa memória dos santos conversa diretamente com a palavra de Deus que hoje ouvimos. A primeira leitura é tirada da primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo 22 a 28. O apóstolo João é muito forte, muito claro. A gente que nega o Cristo, que tenta desmontar a fé, que confunde a comunidade. Ele chama essas falsidades de anticristo, não para criar medo, mas para acordar a consciência. Quem tira Jesus do centro, perde o Pai, perde a verdade e perde a luz. O ponto principal da leitura é um convite simples e decisivo: permanecei nele. Permanecei em Cristo, permanecei naquilo que ouvistes desde o princípio, permanecei na fé da igreja. E João usa uma imagem muito bela, a unção. No batismo, o Espírito Santo nos marcou, nos consagrou, nos deu um mestre interior, com um óleo que penetra, perfuma. O Espírito entra por dentro da nossa alma e vai ensinando, fortalecendo e firmando o coração. Não quer dizer que a gente nunca erra, mas quer dizer que não estamos sozinhos, nem indefesos diante da mentira, do desânimo, da tentação de abandonar o caminho. Quem permanece em Jesus Cristo recebe a promessa da vida eterna, ou seja, recebe a vida que já começa aqui, porque é uma vida com sentido, uma vida com direção, com esperança, mesmo no meio das lutas. E o evangelho que acabamos de ouvir, tirado do livro do evangelista João, no início do seu evangelho, capítulo 1, versículo 19 a 28, vem como um espelho. Aparece João Batista sendo interrogado: quem és tu? E João Batista responde com uma liberdade que liberta, com uma humildade que liberta: eu não sou o Cristo. Ele não se confunde, ele não se vende, ele não se promove, ele sabe qual é o seu lugar. É a voz, não é a palavra, é a lâmpada, ele não é o sol. Ele prepara o caminho, mas ele não é o caminho. Ele se define com Isaías: sou a voz que clama no deserto. E termina apontando para o Cristo, com uma frase que deveria acompanhar também os nossos dias: existe alguém no meio de vocês que vocês ainda não conhecem. Ou seja, Deus está mais perto do que nós imaginamos. Cristo está no meio de nós e a missão nossa é reconhecê-lo e apontá-lo com simplicidade. Isso também é Natal. Deus veio tão perto que pode ser ignorado por quem está distraído, apressado, fechado nas próprias ideias. Agora, bem, percebam como tudo isso se liga. Basílio e Gregório, João da primeira leitura e João Batista do Evangelho. Basílio e Gregório lutaram para que a igreja confessasse corretamente quem é o Cristo, verdadeiro Deus, Filho eterno do Pai, consubstancial ao Pai e com o Espírito Santo, um só Deus. São João, na primeira
leitura na sua carta defende a mesma verdade. Negar o filho é perder o pai. E João Batista no Evangelho, com a própria vida, grita a mesma coisa. Não olhem para mim, olhem para ele. O centro não sou eu, o centro é Jesus Cristo. O que une esses dois Joões, esses dois santos, é o mesmo fogo. Proteger o lugar de Cristo no coração do povo. E quando Cristo está no centro, então, queridos irmãos, nasce a unidade. Quando Cristo sai do centro, começam as divisões, as vaidades, as disputas, os eu acho, eu quero, do meu jeito. No começo desse ano, a palavra de Deus pergunta a nós: quem está no centro do seu coração? Quem está guiando as tuas escolhas? O teu orgulho? O teu medo? A tua pressa? A tua necessidade de aprovação ou Jesus Cristo? Às vezes, queridos irmãos, nós queremos ser alguém, queremos controlar tudo, queremos dar conta tudo sozinhos e acabamos nos perdendo por dentro. E João Batista hoje nos ensina: quando eu aceito o meu lugar diante de Deus, eu então encontro a paz. Basílio e Gregório nos ensinam: quando eu escolho a verdade com amor, eu não viro pedra dura, eu viro luz que orienta. E São João nos ensina: quando eu permaneço em Cristo, eu não fico à mercê de qualquer vento, eu amadureço na fé. Permanecer em Jesus Cristo para a gente simples não é complicar a vida, é rezar com sinceridade, é ouvir a palavra, é confessar quando cair, é recomeçar, é amar no concreto, é não alimentar intriga, fofoca, é pedir perdão primeiro, é servir sem aparecer, é procurar unidade em casa e na comunidade. E a ponte com o sacramento da Eucaristia, ela é direta e linda. Nós não estamos aqui só para admirar os santos e lembrar de ideias bonitas. Nós estamos aqui para receber o próprio Cristo. Na missa, o mesmo Cristo que João Batista, o mesmo Cristo que São João defendeu contra os anticristos, o mesmo Cristo que Basílio e Gregório anunciaram como Filho eterno do Pai, vai se dar a nós agora no pão e no vinho consagrados. A Eucaristia é a escola da unidade, porque nela não recebemos uma coisa, mas recebemos alguém. E quando comungamos, nós pedimos: Senhor, toma o meu coração e faz do meu coração o teu coração. Cura as minhas divisões interiores. Ensina-me a amar como tu me amas. E é por isso que numa espiritualidade de unidade carismática, a comunhão ela não termina no amém, mas ela vira missão, vira reconciliação, vira serviço, vira alegria simples e vira coragem para ser pequeno e verdadeiro. Queridos irmãos, queridas irmãs, peçamos hoje pela intercessão de São Basílio e São Gregório de Nazianzeno, que a nossa comunidade seja uma só alma e em muitos corpos, não por uniformidade, mas porque Cristo é o centro. E que o Espírito Santo, da unção do nosso batismo,
renove em nós a fé, a humildade e a firmeza. E que, como João Batista, saibamos dizer com a nossa vida: eu não sou o centro. O centro é Jesus Cristo, presente no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.